Nós acordamos de manhã e ele disse para mim que ele queria o divórcio. Ai, meu Deus. Depois e de naquele tanto dia processos. eu me desesperei e disse, mas tá tudo bem. Por que você quer o divórcio? Ele falou assim, eu não quero mais, eu não aguento mais. Ele falou pra mim, chega, você se tornou muito louca, é tudo Deus e igreja, eu não quero mais, eu quero viver minha vida. Aí eu peguei, fui pra trabalhar e fui falando com o Senhor, desesperada. E o Senhor disse uma palavra no meu coração, que era para mim tocar nele de uma forma diferente. Me lembrei da mulher do fluxo de sangue, que precisou tocar em Jesus diferente, precisou romper uma multidão de dificuldades. E ali eu disse para o Senhor, mas o que foi que eu nunca fiz para o Senhor? Eu acordo de madrugada, eu vou na igreja, eu leio a palavra, o que foi que eu não fiz para o Senhor? E ali eu lembrei que eu nunca tinha jejuado e nunca tinha subido no monte. E ali eu indo trabalhar 8 horas da manhã, eu fiz um propósito de jejum e oração e falei para o Senhor que eu ficaria até 11 horas da noite sem comer e sem beber nada pelo meu casamento. Que o Senhor iria fazer alguma coisa na vida do Ricardo, porque eu não aceitava Satanás entrar e destruir meu casamento e minha casa. Liguei para o meu irmão e disse para o meu irmão, eu preciso ir no monte hoje, porque eu preciso buscar de Deus, porque o Ricardo pediu o divórcio e eu não aceito. Dele, não, misericórdia, vamos no monte então. Fui até o meu irmão, viemos para o monte que até hoje eu gosto de orar, é o monte de uma mata fechada atrás do zoológico. E nós fomos entrar no monte e ele disse para mim assim, eu não vou entrar com você porque você vai passar mal. E eu falei para ele, ou você entra comigo ou eu vou entrar sozinha, porque a minha causa é urgente. O inimigo não pode entrar, não pode destruir aquilo que Deus tem falado comigo. Nós entramos e esse monte, ele dá certinho na rua da minha casa. Então, da onde eu fiquei no monte, do lado que eu fiquei, eu enxergava certinho assim a rua da minha casa. Sim. E o Senhor me direcionou. E ali eu comecei a orar, pedir para o Senhor entrasse na minha casa, entrasse na vida do Ricardo. E o Senhor disse para mim assim, que ele estava entrando na minha casa com 3 anjos com espada desembainhada de fogo, Glória para a Deus. limpar a minha casa. Missionária, eu não via, mas eu escutava, como se uma crosta de sujeira estivesse saindo dentro da minha casa. E o Senhor começava a ministrar aonde é que os anjos eles estavam passando. E os anjos começaram de fora, de dentro para fora. E ele foi falando comigo. Foi uma experiência que eu tive extraordinária com Deus. Eu nunca tinha tido aquela experiência. Eu não via, eu não conseguia ter visão, mas eu escutava aquela voz doce, escutava aquele barulho. E quando nós descemos do monte, já era 6 horas da tarde. Eu pensei, agora eu vou chegar lá. Meu Deus. E ele está convertido. Quando eu cheguei em casa, ele estava mais possesso ainda. Eu lembro que o Ricardo, ele sempre foi muito carinhoso. Naquele dia ele grudou no meu braço. Ele me chacoalhou e ele disse que ele não me amava mais, que o que ele sentia por mim era apenas carne. Aquilo doeu demais, demais. Imagina. E eu lembro que eu entrei no banheiro e eu me esfregava assim e me sentia suja. E não entendia por que eu estava passando por aquilo, né? E falava, Deus, por que o Senhor está permitindo isso, né? Por que o Senhor permite essas palavras? Por que o Senhor permite que ele faz isso, né? Agora ele vai embora. E o Senhor dizia para mim assim, toma banho, se arruma e vai me adorar. Eu se amar uma pessoa e a pessoa parecia que não me via mais, né? Parecia que eu era outra pessoa ali dentro da minha casa. Mas aí quando ele chega de manhã cedo, a minha mesa está preparada, arrumada, e eu lendo a minha Bíblia, ele chegou e disse para mim assim, fala do seu Deus para mim, porque eu preciso conhecer o teu Deus, chorando. E ali eu nova convertida, eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer. E ali o Senhor disse para mim assim, levanta e abraça ele, não como esposa, mas como irmã de fé. E eu abracei ele e disse para ele, vamos para a sala. Quando nós fomos indo para a sala, eu disse para Deus dessa maneira, Senhor, o Senhor pode nunca mais me usar. O Senhor pode deixar eu só sentadinha lá na igreja, só isso, Senhor. Mas usa a minha vida hoje, porque essa alma é tão preciosa para mim, quanto é para o Senhor. E ali eu lembro que o Senhor usou a minha vida para falar para ele
que ele era escolhido desde o ventre da mãe dele, Glória a Deus. que o Senhor o amava. E Deus tomou a minha vida ali na minha sala, ele de joelho no chão dobrado, com a mão levantada e dizendo: eu aceito Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. E ali eu nem sabia fazer o apelo. Eu fiz o apelo e ali ele aceitou Jesus. E ele aceitou Jesus, ele ia de alagador na orelha, porque ele usava alagador, ele era roqueiro, né? Ele usava alagador na orelha. E ele ia de terno e gravata e alagador. De terno e gravata e alagador. Todas as vezes que eu dizia para ele: você tem que tirar o alagador, o Senhor dizia para mim: eu estou trabalhando. Não coloque a mão, eu estou trabalhando. Às vezes nós estávamos se arrumando para ir para a igreja, ele estava lá cantando Raimundos. Eu entrava lá e falava para ele assim: Ricardo, nós estamos indo para a igreja, não pode cantar essas músicas. Ele dizia para mim assim: mas não é você que diz para mim? Não dizia para mim que é o Espírito Santo que me convence? E o Espírito Santo dizia para mim: não coloque a mão, deixa eu trabalhar. E quando eu vi, ele começou a cantar. O Senhor começou a dar louvores para ele. E num dia de consagração que nós estávamos, ele arrancou o alagador. Sem você falar nada. Sem eu falar nada. O Senhor disse para mim assim: olhe para o teu esposo. Quando eu olhei para ele, o alagador, eu falei: ai, Senhor, você quer que eu olhe o quê, Senhor? Fechei o olho e fiquei ali e tal. De repente, de novo: olha para o teu esposo. Quando eu olhei, já não estava mais aquele alagador. Glória a Deus. Então foi uma transformação completa. Quando ele veio para Jesus, aí Jesus falou que tinha comigo. Aí o Senhor falou que nos levantava para fazer. Quando nós éramos novos convertidos, nós começamos a trabalhar com morador de rua, eu e ele sozinho. Acordávamos de manhã cedo e eu e ele sozinhos íamos entregar café da manhã para os moradores de rua e dizer que Jesus era bom e que Jesus libertava. Meu Deus! Ah, A nossa história começou assim. glória Em a clínicas de Jesus. recuperação, pregando para usuários de droga. Então eu só tenho que agradecer e eu quero deixar isso para as mulheres que muitas vezes... Aleluia. Às vezes tá difícil, às vezes o marido está na droga, está na bebida. E às vezes as palavras são para que você desista. Mas eu aprendi que Ele é a palavra. E se existe uma palavra sobre a minha vida, pode ter um contexto inteiro. Nada derruba a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nada derruba a promessa do Senhor. A palavra, a mulher sábia edifica teu lar e a tola destrói. Nossa. Deus falava muito comigo. E falava assim, pastor, entregando para mim. E depois nas minhas orações o Senhor dizia para mim: você quer ser a tola ou você quer ser a sábia? Porque de imediato, missionária, quando o meu esposo brigava, eu brigava também. Quando ele falava alto, eu falava alto também. Quando alguma coisa acontecia, eu batia de frente com ele. Só que o Senhor dizia para mim assim: enquanto você continuar sendo quem você é, eu não vou trabalhar. As coisas não iriam Não mudar, iria mudar. né? Porque ele tinha que ver de fato que eu mudei. E o de fato que eu mudei não é fora. Não é minhas vestes, mas Era é quem eu sou dentro. E ali eu comecei a mudar. Teve um dia, eu não sei nem se eu contei para você isso. Teve um dia que a gente discutiu. Ele discutiu. E eu lembro até hoje, eu estava lavando a louça de costa para ele. Ele destruiu um ventilador, maiando o ventilador no chão, para não bater em mim. De raiva. De raiva. E ele dizia: eu estou arrebentando para não arrebentar você. E eu lembro que eu lavando a louça, eu chorando, e eu dizendo para Deus: não deixa ele tocar em mim. Porque eu quero ser sábio, eu quero ser sábio, eu quero ser sábio. E ele quebrando, ele quebrando, ele quebrando. E eu nervosa por dentro, porque eu tinha certeza que ele ia vir para cima de mim. Mas o Senhor não permitiu. Quando ele bateu a porta, entrou para o quarto, bateu a porta. Quando eu olhei para o chão estava todo cheio de caco de ventilador. Meu Deus. Eu olhei aquilo e o Senhor foi calmando meu coração. E o Senhor disse para mim desse jeito: arruma o prato de comida dele Nossa. e leva para ele. E eu disse: não vou. E o Espírito Santo dizia: arruma e leva. Eu arrumei o prato de comida dele, levei para ele, não falei nada, deixei lá no quarto, voltei para a cozinha. Ele ia por causa de mim. Eu dançava e ele ficava sentado me olhando. E aí reverteu, porque quando eu me converti, ele falava: eu ganhei um convite pro Runa, pra tipo assim, o melhor lugar da balada. Ele: você não vai comigo? Eu dizia: não vou.
Se você não for, eu vou Que sozinho. testemunho tremendo e muito edificante, porque a gente vê muitas famílias hoje sendo destruídas, porque muitas das vezes nós mulheres não somos sábias, e Deus deixa bem claro na palavra: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. E da onde a gente tira toda a sabedoria e entendimento? De Deus, porque Ele nos capacita e Ele nos dá. Muitas das vezes familiares vão se meter no meio, vão falar para você desistir, largar a mão. Lógico, se tiver violência, essas coisas, tem sim que fazer queixa, denunciar, porque mulher nenhuma foi feita para ser saco de pancada de homem. Deus também fala isto na palavra. O Senhor deixa bem claro que a mulher tem que ser tratada como uma rosa. E vocês sabem que toda rosa que, se você bater ela no chão, as pétalas dela saem todas, né? E assim o Senhor fala na palavra, que os homens, é obrigação de todo homem honrar suas esposas. Mas muitas das vezes, muitos homens não têm conhecimento da palavra de Deus, e eles não têm conhecimento de que cabe a eles nos tratar desta forma. Por isso que o Senhor fala que a mulher sábia edifica a casa, porque a mulher sábia, ela ora, ela busca entendimento, e ela busca força, e ela ora para que o Senhor restaure a sua casa e a sua família. E não existe oração sem resposta. Toda oração, todo clamor tem resposta. O Senhor nunca deixa a nossa oração voltar vazia. A palavra do Senhor nunca volta vazia. É a verdade mais verdadeira que existe na face dessa terra, é a palavra do Senhor. Então temos sim que lutar pelas nossas famílias, pelos nossos esposos, pelos nossos filhos, porque são herança do Senhor aqui na terra, que Ele deixou para nós cuidarmos. Temos sim que orar, buscar entendimento e compreensão do Senhor, porque Ele nos dá. Amém? Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista. Continue buscando, continue clamando ao Senhor, porque o Senhor vai enviar os anjos para te dar sabedoria e te capacitar em todas as circunstâncias. Eu não sei qual é a luta que você tem passado no seu casamento, mas o Senhor sabe. E Ele pelejará por você. Amém? Então, graça e paz. Compartilhe este testemunho. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui para fazer oração, que eu postar um testemunho para edificar a sua fé, o YouTube irá te entregar. Graça e paz, e até mais tarde eu estou aqui com vocês novamente em oração.